Olá, seja bem-vindo. Este filme vem no seguimento de um anterior, onde falámos do balanceamento de linhas e em conceitos como tempo de ciclo e lead time. Começando pelo tempo de ciclo. O tempo de ciclo não é mais nem menos do que a operação mais demorada. Portanto, nesta sequência de operações que estão aqui, e podemos estar a falar de operações industriais ou de serviços, a que demora mais tempo é que define o tempo de ciclo. Ou seja, a cada 10 minutos vai estar a sair aqui um produto ou um cliente atendido. Esta estação, que por acaso aqui é a quarta estação, é também conhecida como o estrangulamento ou o bottleneck. Esta sequência que está aqui normalmente designa-se por uma linha, pode ser uma linha de montagem, uma linha de atendimento, o que quer que seja. As linhas têm alguns pontos fracos e algumas dificuldades hoje em dia no mercado cada vez mais competitivo. Eu passo aqui a apresentar algumas vantagens e desvantagens deste tipo de layout. Portanto, uma das vantagens é de facto o volume de produção. Portanto, nós quisermos uma situação de grande quantidade de clientes a atender, de grande produção, a linha é a melhor resposta a dar. À partida, os transportes estão minimizados, portanto, as estações de trabalho estão próximas de uma das outras, portanto, praticamente esse desperdício não existe. Como só fazemos um produto nesta linha ou uma pequena variação de produtos, os tempos de mudança ou os tempos de setup também são bastante reduzidos. E depois temos aqui uma situação que é podemos promover, junto de cada uma das pessoas que está nestes postos, uma standardização ou uma especialização muito grande das suas atividades. Tem desvantagens e provavelmente essa será a maior desvantagem, que é a sua reduzida flexibilidade. Portanto, por aqui parecerá só um ou uma pequena variação de produtos, portanto, pouca flexibilidade nesse sentido, pouca flexibilidade em termos das pessoas, dificilmente nós as conseguimos deslocar de um lado para o outro, porque também há sempre uma forte componente de resistência à mudança, e também em termos de volume, portanto, variar o volume, produzir pequenas quantidades numa linha, por norma está fora de questão. Portanto, uma alternativa a este modelo é a chamada produção celular ou trabalhar em células. Uma célula tem algumas características, portanto, não é simplesmente pegar numa linha e fazer o seu dobrá-la, não é? Portanto, deixou de ser uma linha para estar aqui agora em formato de um U ou de um C ou de um L. Uma linha tem algumas características que é importante referir. A começar pelo equilíbrio dos tempos, e não sei se recordam, eu vou só rapidamente buscar. Aqui nós temos uma situação de não balanceamento, como vimos no anterior filme. O que é que se faz numa linha, numa produção celular? Procura-se equilibrar os tempos, de tal forma que a variação de tempos de estação para estação seja o mínimo possível. Tem outras características que são importantes. Neste momento, nesta célula, eu tenho uma pessoa em cada posto de trabalho, mas se for necessário, por qualquer motivo, o volume ou o output diminuir, eu posso ir retirando pessoas. Isto não significa que, por exemplo, que esta estação aqui agora não tem ninguém ou o trabalho que era feito lá agora deixou de ser feito. Significa que as outras pessoas que ficaram vão ter que organizar-se de forma que todo o trabalho seja feito na mesma e, obviamente, isso vai significar uma redução de output. Ok, vamos voltar então à configuração inicial. Uma pessoa em cada posto, e há daqui algumas coisas importantes a tirar da produção celular, muito em especial o conceito de takt time. Mas antes disso vamos falar que o tempo de ciclo numa linha é variável. E como é que eu consigo variar? Retirando pessoas. Portanto, certamente que agora o tempo de ciclo não é o mesmo de quando tínhamos 5 pessoas. Numa situação de 5 pessoas, o tempo de ciclo é o maior dos tempos, neste caso é 7, mas se eu for tirando pessoas, este tempo vai aumentando. Por exemplo, nessa situação em que só está um operador, o tempo de ciclo é a soma de todos os tempos, ou seja, é o lead time. Portanto, eu consigo ter muita flexibilidade numa célula, povoando ou despovoando essa célula. Portanto, normalmente essa é a forma mais simples e mais óbvia de trabalhar e de mexer e ganhar alguma flexibilidade numa célula. Portanto, estamos a falar de um tempo de ciclo variável. O lead time não muda por causa disso. Ou seja, o tempo que cada peça demora a ser feita é sempre 35 minutos. Vimos também que o número de operadores pode ser variável em função do output desejado, e aqui está uma enorme flexibilidade. Isto leva-me a um conceito fundamental que foi desenvolvido pelos nipónicos, que é o conceito de takt time. A palavra takt time é uma palavra interessante porque combina em simultâneo um termo alemão, que está ligado à música, ao ritmo,
e time, que é a palavra inglesa para tempo. E está sempre uma forma de explicarmos é recorrer aqui a este aparelho que se utiliza muito em música, o metrónomo, que é uma forma simples de explicarmos como é que eu consigo alterar o ritmo de produção mexendo no número de pessoas. Então, o takt time, ao contrário do tempo de ciclo, porque o takt time é também um tempo de ciclo, só que é um tempo de ciclo variável. No caso de uma linha, a definição do tempo de ciclo era fácil, que era encontrarmos o maior dos tempos. Quando falamos de takt time, o takt time tem que ser calculado. E esta é uma equação simples para calcular o takt time, que é compararmos o tempo que temos disponível. Por exemplo, temos um turno e neste turno temos de fazer 500 peças. Portanto, o cálculo seria fácil, seria os 480 minutos do turno sobre as 500 peças e ia-me dar quanto tempo por peça. Ou seja, aqui à saída eu tinha que respeitar o takt time. Conhecendo o takt time eu consigo definir quantas pessoas é que eu preciso para esta célula. Portanto, se o takt time aumentar, ou seja, se o tempo entre peças for maior, eu vou ter que reduzir o número de pessoas da célula. Se o takt time diminuir, eu vou ter que povoar a célula em função da procura. Portanto, é esta enorme flexibilidade que está aqui associada e que é importante. Portanto, uma célula tem imensa flexibilidade. Iremos já ver quando analisarmos as vantagens e desvantagens, mas ainda continuando dentro do cálculo do takt time, está aqui uma tabelinha que de alguma forma ajuda a perceber que variando o número de operadores aqui na célula, conseguimos variar o tempo de ciclo, ou seja, para um operador, como vimos há pouco, 35 minutos, e para o caso que temos aqui, para 5 operadores, o tempo de ciclo passa a 7 minutos. Portanto, o tempo de ciclo é takt time variável. O output, obviamente, que também varia. Portanto, para uma só pessoa, num turno de 8 horas, estamos a fazer 13 peças. Se formos povoando a célula, podemos chegar até a 68. Portanto, isto é uma imensa flexibilidade, que dificilmente se consegue numa linha. Agora, isto tem algum esforço por trás, como é óbvio, e vamos analisar caracterizando primeiramente as vantagens. Como vantagens temos aqui a questão da quantidade, vimos que podemos variar a quantidade de peças que conseguimos produzir no final de cada turno. Em termos de tipo, não tinha falado ainda desta questão, mas uma célula por norma não faz só um produto, mas faz sim uma família de produtos. Uma família são partes que partilham entre si características comuns. Portanto, esta célula foi criada não para um produto em particular, mas para uma família. Portanto, flexibilidade também por aí. E flexibilidade das pessoas, porque agora, como vimos, podemos estar na situação que temos um só operário para cada posto de trabalho, como podemos ter, como neste caso, um operário que tem que se deslocar em toda esta célula. Ou seja, ele tem que saber trabalhar com cada uma das máquinas. E se a procura for aumentando, eu vou chamando pessoas. Se continuar a aumentar, vou continuando a chamar pessoas até ao limite das tais 5 pessoas e nessa altura vamos estar a produzir 68 peças por turno. Se por qualquer motivo houver uma encomenda superior a 68, o que é que normalmente se faz? Abre-se uma outra célula, porque esta aqui já está no seu limite, nessa situação. Ou, eventualmente, aumenta-se o tempo por turno. Portanto, isso seria outra hipótese. Mas, admitindo que estamos a trabalhar numa situação de 24 horas por dia e já alcançámos o limite, a alternativa é, de facto, abrir uma outra célula. Portanto, estas são algumas vantagens. A questão da flexibilidade, que é muito importante. A hipótese de criarmos unidades autónomas, um conceito associado às SBUs, a Small Business Unit. Portanto, são unidades completamente autónomas, porque aqui faço uma família de produtos. Eu posso ter associado a este conceito também a autonomia financeira, a autonomia de ferramentas, a autonomia de pessoas. Portanto, é como se estivéssemos a criar dentro da empresa várias pequenas empresas. Portanto, simplifica imenso o planeamento, simplifica imenso o controlo. Outra grande vantagem é a questão da qualidade. Nós, quando trabalhamos numa linha, digamos, a visibilidade que temos limita-se ao nosso posto de trabalho. Trabalhando numa célula, a visibilidade que temos é de toda a célula. E estivemos sempre a falar da situação de termos um só operário. Este operário pega na peça de princípio até ao fim. Portanto, se qualquer motivo houver alguma falha, mais rapidamente ela detecta. Também o seu sentido de propriedade é muito maior, comparado com a situação da linha, que está simplesmente só no seu posto de manhã à noite. Portanto, não tem sequer comparação. Poupa-se imenso espaço e um dos motivos, uma das explicações possíveis, tem a ver com a redução do working process.
Ou seja, deixa de haver estoques a deslocar-se. Uma célula não comporta grandes quantidades de estoque. Uma célula vai ser feita para trabalhar one piece flow, uma peça atrás da outra. Poderá eventualmente haver algum estoque aqui, matéria-prima, e algum estoque aqui de curto acabado, mas na célula isso é impensável. Portanto, tem que ser peça atrás de peça. Portanto, e o espaço que está associado aos estoques intermédios são significativos, normalmente aponta as resoluções na casa dos 30% a 40% de espaço poupado. Portanto, esta é outra enorme vantagem. É óbvio que também há aqui dificuldades, para não chamarmos desvantagens. Uma das dificuldades é, obviamente, a criação das famílias, agrupar os produtos e fazer deles famílias, nem todos se encaixam. Aqui é importante trazer, digamos, a engenharia para, de alguma forma, alterar a concepção destes produtos e fazer com que eles facilmente consigam constituir famílias. Portanto, essa é uma enorme dificuldade. A possibilidade de haver redundância, portanto, provavelmente na situação que falámos há pouco, tínhamos uma linha, a mesma máquina servia para todos os produtos. Agora, como vamos criar várias células que são autónomas, provavelmente haverá máquinas que têm que ser duplicadas. Vamos pôr a mesma máquina em diferentes células, portanto, tem que haver aqui uma redundância. Como provavelmente poderá acontecer em algumas situações, que é ter que abater máquinas de grandes dimensões ou máquinas de grande capacidade por várias máquinas de pequena capacidade, cada uma orientada para a sua célula. Portanto, isso pode ser um obstáculo inicial, portanto, que é essa questão da redundância, como também a resistência à mudança por parte das pessoas, porque muitas de facto não aceitam com facilidade digamos, a necessidade de agora ter que trabalhar com várias máquinas ou estarem sozinhas numa célula ou eventualmente terem que sair de uma célula para a outra, porque essa questão depois colocas. O que é que eu faço nessa situação? Eu tinha aqui 5 pessoas e agora só tenho 2. Por onde é que foram as outras 3? Vou despedi-las? Não necessariamente. Portanto, provavelmente vão para uma outra célula trabalhar, ou vão para a manutenção, ou vão para a formação. Portanto, essa questão dessa resistência, dessa flexibilidade que as pessoas têm que ter, pode ser digamos, uma dificuldade acrescida. Portanto, a não esquecer. Como eventualmente alguns custos iniciais, como é óbvio, em termos de mudança de layout, a tal questão da redundância de máquinas, portanto, isto podem ser alguns entraves. Seja como for, os ganhos que estão associados em termos de tempo, em termos de espaço ocupado, em termos de lote, em termos de flexibilidade, rapidamente conseguem suportar, digamos, ou conseguem fazer com que o retorno seja muito significativo trabalhando em células. Algumas notas finais que eu tenho aqui para chamar a atenção. As células não conseguem competir de forma alguma em volume, para isso temos as linhas. Portanto, para produzir uma grande quantidade de uma pequena variedade, as linhas são o mais adequado. As células sim competem em flexibilidade. As células suportam o conceito de just-in-time, da produção unitária, da produção feita de acordo com as necessidades do cliente. São também um bom sistema para suportar os sistemas de Kanban e, como vimos há pouco, incentivam a ideia da criação das tais unidades autónomas. Deixo-vos um desafio final. Vamos aqui olhar para esta célula com a configuração atual. Vamos admitir que ela está a trabalhar 8 horas por dia, portanto exatamente 480 minutos, como tínhamos visto no vídeo do balanceamento. E a questão que eu vos coloco, ou o desafio que eu vos coloco é o seguinte: esta célula, para os próximos dias, recebeu uma encomenda de 50 peças por turno. Portanto, repito, 50 peças por turno. E eu faço duas perguntas: qual é que é o takt time que esta célula tem que ter e quantas pessoas eu preciso? Será que 5? Será que 4? Será que com uma? Portanto, fica aí esse desafio. Primeira pergunta: qual o takt time para uma produção de 50 peças por turno e quantas pessoas eu preciso? Por fim, só para dizer que este e outros conceitos serão abordados com mais detalhe e com mais profundidade na nossa pós-graduação, que muito em breve vamos iniciar a 18ª edição e a partir de janeiro de 2016 a 19ª edição. Muito obrigado pela atenção e até o próximo contacto.